Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Olha só, 27 metros de altura, hein? Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Agora vamos ler o versículo 4. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa. Vamos contar esses instrumentos aqui, só vai fazer mais sentido lá na frente. Então, assim que ouvirdes o som da corneta, 1, da flauta, 2, da harpa, 3, da cítara, 4, do saltério, 5, da flauta dupla, 6, e de outros instrumentos. Então foram pelo menos registrados 6 aqui, além dos outros, mas os que ficaram registrados foram 6. E de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos. Vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Versículo 6. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Agora vamos ao versículo 12. Contudo, há alguns homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos seus negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam aos teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Então, vamos prestar atenção aqui. Você está aí ou não? Observe, irmãos. O que nos mostra o livro de Daniel, capítulo 3, é uma circunstância muito difícil para se manter fiel ao Eterno. Amém? A dificuldade aqui não era para outra questão que não fosse relacionada ao serviço a Deus, à fidelidade a Deus. Nabucodonosor, ele tinha um objetivo: desviar o culto a Deus e direcionar o culto não a ele, mas à imagem que ele havia feito, sob a ameaça de matar aqueles que se recusassem a se prostrar àquela imagem. E quem você acha que teria problema para se dobrar diante de uma imagem, a não ser o povo que serve um único Deus? Então o objetivo era afetar quem? O povo de Deus, porque as outras nações eram idólatras. A Torá diz que o Eterno deu a idolatria como juízo às nações. Então, as nações eram idólatras. A única nação que se mantinha fiel a um Deus só, e além de manter-se fiel a
um único Deus, mantinha-se fiel a um Deus que não tem imagem. Todas as demais nações, além de terem mais de uma divindade, suas divindades eram representadas por imagens. Então, se dobrar a imagem feita por Nabucodonosor, seria algum problema para essas nações? Não seria. Mas seria um problema para quem? Para o povo de Deus. Então o objetivo aqui, o alvo aqui, é atingir quem? O povo do Eterno. E manter-se fiel ao Eterno nessas circunstâncias seria muito difícil. Porque o que seria colocado em risco não era a bênção. Vou perder a bênção. Não vou me prostrar essa imagem, porque senão eu vou perder a bênção. Não, você vai perder a tua vida. Só alguém num nível de compromisso muito forte com Deus, para, na pressão, não só espiritual, mas também até psicológica do momento, para se manter como? Em pé. Porque a ordem era que todos o quê? Se prostrassem. Então imagine a pressão psicológica, aqueles instrumentos todos tocando de uma vez só, aquele estrondo, todo mundo se dobrando, e você ficar como? De pé. Você está deixando à vista de todos que você serve a quem? Ao Eterno. Ao mesmo tempo que é um risco, é uma oportunidade. Uma oportunidade de dar o quê? Testemunho. De dar um testemunho. E é aí onde fica a diferença entre o que serve e o que não serve. Irmão, o que muitas vezes mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, não é o carro que o que não serve a Deus tem e o que serve a Deus não tem. É porque muitas vezes pessoas que servem a Deus não tem um carro que quem não serve vai ter. O ímpio prospera. A diferença não está que quem serve a Deus vai morar na melhor casa da rua. E quem não serve vai morar na rua. Não. A diferença do que serve e o que não serve é nesse momento. A diferença é vista no compromisso a Deus, na hora da ameaça, na hora em que a sua vida é posta em risco. E esses três homens, Misael, quem lembra o nome deles em hebraico? Misael, Ananias e Azarias. São os nomes deles em hebraico, né? Porque esses nomes aqui são babilônicos, referentes às divindades babilônicas. Não tem problema chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas era Misael, já esqueci, Ananias e Azarias. Na hora em que o instrumento toca, eles ficam de pé. E ao presenciar isso, um dos oficiais do rei fez questão de levar até o rei essa notícia, e ele inclusive falou, né? Eles não fizeram questão de ti, rei. Sabemos o que vai suceder a partir daqui. Eles vão serem levados até a presença de Nabucodonosor. Ele vai aumentar a fornalha 7 vezes mais. E o que ele coloca em questão ali, Nabucodonosor, eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los. Então veja que o objetivo era blasfemar contra quem? Contra Deus. Esse era o objetivo de Nabucodonosor. Era blasfemar contra Deus e perseguir a ponto de matar aqueles que servem ao Eterno. Servir a Deus nessas circunstâncias é muito difícil. Sim ou não, meus irmãos? E aí a pergunta que eu faço é: nós lemos esse relato e consideramos o seguinte: isso aí aconteceu lá no livro de Daniel, na Babilônia. Hoje nós estamos vivendo num estado laico, nós não sofremos nenhum tipo de ameaça de morte por ter vindo ao culto hoje, ninguém colocou uma arma
diante de nós, nos ameaçando de morte, caso viéssemos ao culto servir a Deus. Nós não sofremos esse tipo de risco. E muitas vezes não consideramos que esse evento de Daniel 3 vai se repetir. Presta atenção, irmãos. O que aconteceu em Daniel 3 vai se repetir. Vai acontecer de novo. E eu falo isso como um alerta para saber se nós nos posicionaríamos ou se iremos nos posicionar caso estivermos, quando isso se repetir, como esses 3 homens se posicionaram. Então, a pergunta que eu faço é essa: será que esse relato vai se repetir? A resposta é: vai, e eu vou mostrar para você na Bíblia. E a outra pergunta é: será que haverão outros Misael, Ananias e Azarias? E a resposta para isso, qual seria? Sim, pastor. O objetivo, irmãos, é nós nos prepararmos, nos fortalecermos, nos comprometermos a ponto de estarmos dispostos a enfrentarmos o que esses 3 homens enfrentaram, porque muitos cristãos vão enfrentar. Veja onde nos diz que isso vai se repetir. Apocalipse 13, vai lá. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 14. Diz assim: e por intermédio dos sinais versículo 14, tá? Apocalipse 13, 14. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem o que, irmãos? Uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem o quê? Mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Presta atenção, irmãos. Vamos observar os paralelos, as semelhanças entre o que acabamos de ler aqui com o que aconteceu em Daniel 3. Você está aqui ou não? Presta atenção. Daniel nos registra algo que aconteceu no passado. Apocalipse nos aponta algo que vai acontecer no futuro. Até o capítulo 3 de Apocalipse, o Eterno fala às igrejas daquela época, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, e que serve para toda a igreja em qualquer tempo. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse, João revela que uma porta se abriu no céu para ele, uma voz o chamou e lhe disse: sobe aqui que eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer. Ou seja, ele apontou, ele teve a visão do que iria acontecer, apontando para o futuro. Amém, meus irmãos? Então nós estamos tendo aqui a revelação de algo que virá a acontecer. E o que João viu que vai acontecer se assemelha ao que aconteceu em Daniel 13. Por isso eu digo,
vai acontecer de novo. Presta atenção. O livro de Apocalipse, ele tem muitas semelhanças a Daniel. Muitas coisas que Daniel viu, João também viu. Muitas coisas que João viu, Daniel já tinha visto. Então, as visões, as revelações, os acontecimentos de Apocalipse estão relacionados com o livro de Daniel. Estão relacionados com todos os livros dos profetas e Gênesis, mas especialmente ao livro de Daniel. Então vamos observar aqui semelhanças entre o que aconteceu em Daniel 3 com o que estamos presenciando aqui em Apocalipse 13. Primeiro, aqui fala de duas bestas, capítulo 13 de Apocalipse, onde a primeira besta morre e a segunda besta faz uma imagem da primeira. Presta atenção. Primeira semelhança, qual? A imagem. Nabucodonosor fez uma imagem. A segunda besta mandou que fosse feita uma imagem da primeira. Então fez uma imagem. Então, primeira semelhança, há uma imagem aqui. Segunda semelhança, foi exigido, Nabucodonosor exigiu que para a imagem que ele fez? Adoração. E a primeira besta vai exigir que façam o que com a imagem feita por ela? Adoração. Vai exigir que as nações a adorem. Terceira semelhança, Nabucodonosor disse que quem não adorasse a imagem que ele havia feito, seria o quê? Morto. Em Apocalipse 13, quem não adorar essa imagem feita, também será o quê? Morto. Três semelhanças. Quarta semelhança. O número dessa imagem, dessa besta, é 666, 666. E esse número, de maneira simbólica, é visto na imagem de Nabucodonosor. Nós lemos, não vou voltar porque eu li com você, ela tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, e 6 instrumentos são registrados no convite à adoração a ela. 666, né? 666. O número é visto, a imagem é vista, a adoração é vista, a ameaça de morte aos que não adorarem também é relacionado com tanto a imagem de Nabucodonosor quanto com a imagem da besta. Então o que é essa besta que surgirá? É um tipo do que aconteceu em Daniel 3. Nabucodonosor não exigiu adoração para si, ele exigiu adoração para a imagem. A segunda besta não exigiu adoração para ela, ela fez uma imagem e exigiu que adorassem a imagem. Então veja, Nabucodonosor é como se fosse essa segunda besta, e a imagem que ele fez como se fosse a primeira, onde ele exige adoração àquela imagem, cujo objetivo era perseguir o povo de Deus e blasfemar contra Deus e desviar a adoração a Deus, uma rebelião a Deus. Então essa besta registrada em Apocalipse ela é um tipo do que foi Nabucodonosor, presta atenção. Ou o contrário, né? Nabucodonosor é um tipo do que será essa besta. Outra semelhança, em Daniel mesmo, eu vou pôr aí na tela, olha só. O próprio Nabucodonosor, ele chegou a um ponto de se tornar semelhante a uma besta. Olha só, Daniel 4:32. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos até que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos, e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois,
O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia e as unhas como as garras das aves. Veja que Nabucodonosor tornou-se como se a encarnação de uma própria besta, de uma besta no sentido literal mesmo da palavra. Então ele tem uma relação muito forte com a besta de Apocalipse. Outra semelhança é registrada do que vai ser essa besta. Não só vai ser o que foi Nabucodonosor, de exigir adoração a uma imagem, de ameaçar de morte os que, não só ameaçar, mas matar os que não adorarem, como também Nabucodonosor perseguiu o povo do Eterno. Olha só, eu vou colocar um texto na tela, de 2 Reis, sobre Nabucodonosor, 2 Reis, capítulo 24, no versículo 12, diz assim: Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus servos se entregaram todos, se renderam a ele. Assim, no 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor tomou Joaquim, o seu povo, e o levou como prisioneiros. Olha o que ele vai fazer, Nabucodonosor. Conforme o Senhor havia previsto, o invasor, que foi Nabucodonosor, retirou todos os tesouros da casa do Senhor e do palácio real, destruindo todos os utensílios sagrados de ouro que Salomão, rei de Israel, mandara moldar para uso no templo do Senhor. Ele não roubou os utensílios de ouro, ele destruiu. Então o objetivo aqui não era um saque, não era saquear o templo, não era roubar o templo, era uma perseguição ao templo do Eterno e destruí-lo, arruiná-lo. Ele pegou a menorá, destruiu. O altar de incenso destruiu. Isso, irmãos, é uma ofensa gravíssima ao povo de Deus. Entrar no templo e destruir os utensílios sagrados presentes ali. Isso é, de novo, uma referência ao que a besta fará. Ela perseguirá o que então? O templo, a igreja. Ela perseguirá lugares onde pessoas se reúnem para cultuar o Eterno. Perseguirá tudo aquilo que está relacionado a Deus e ao povo de Deus. Olha o que Nabucodonosor fez aqui, ó. Conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e doentes. Agora, olha o que Apocalipse fala sobre a besta. Ainda aí no capítulo 13, se você não saiu, olha aí no versículo 5. A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra quem? Contra Deus, para amaldiçoar o seu nome e seu tabernáculo, que é uma referência ao templo, e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra quem, meus irmãos? Contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então Nabucodonosor, ele vai para o templo, destrói os utensílios do templo, que é uma blasfêmia contra Deus. Em Apocalipse diz que essa besta proferirá o quê? Blasfêmias contra Deus. Nabucodonosor leva o povo de Jerusalém cativo, perseguiu os santos de Israel, perseguiu o povo do Eterno. Então aqui de novo a besta terá autoridade para fazer guerra contra quem? Contra os santos. Então haverão santos nesse tempo, irmãos? Haverá povo de Deus na terra nesse tempo? Haverá. Pô, pastor, mas eu queria fugir desse tempo, não queria. O objetivo do Eterno é que você esteja para dar testemunho como Nabucodonosor, como Misael, Ananias e Azarias ficaram para dar testemunho. Eles deram testemunho do Eterno. E aqui, a besta vai conseguir fazer o que com os santos? Matá-los, né? Vencê-los. Vai conseguir
matá-los, porque provavelmente esses santos se comportarão como? Ela vai exigir adoração, e eles se comportarão como Misael, Ananias e Azarias, se comportarão como santos. Nós cultuamos o único Deus. E aí vão ser mortos. Capítulo 20 diz que eles serão degolados. E aí Nabucodonosor conseguiu fazer o que com aqueles 3 homens? Deus livrou eles da fornalha? Não, da fornalha? Não, eles foram lançados. É um tipo da morte pela qual os santos que estarão presentes no período da besta irão lidar. Talvez vão se manter fiéis, esperando que sejam poupados, e o Eterno permitirá que sejam mortos. Mas aconteceu o que com aqueles 3 homens? Estava com eles e eles saíram. É um tipo da ressurreição que esses que morrerem por testemunho ao Eterno vão participar. Eu já vou chegar lá. Presta atenção, irmãos. Você está aí ou não? Isso aqui é um tipo do que vai acontecer. Por isso eu digo, Daniel 3 não é só um relato histórico, é uma profecia. Vai acontecer. E o objetivo do testemunho daqueles 3 homens é para nós nos posicionarmos de tal modo a nos comprometermos com Deus a ponto de passar pelo que aqueles 3 homens passaram. E a pergunta é: será que estamos de fato aptos como eles estiveram? Porque é dito que aqueles que não adorarem a besta e não tiverem a sua marca não poderão o quê? Comprar. Vão ficar pobres. Mas e a minha bênção da prosperidade? Eu sirvo a Deus pela prosperidade. Quem serve a Deus pela prosperidade fará o que nesse tempo? Vai adorar a besta. Irmão, quem serve o Eterno pelos benefícios que o Eterno pode lhe oferecer neste mundo presente, pelo dinheiro, pela conquista, pela compra, por estas coisas, por manter-se fiel ao Eterno, nesses dias, ele vai perder isso. E por essa razão, quem serve a Deus pelas bênçãos, serão os primeiros a se prostrarem diante da besta, porque a besta oferecerá bênçãos. Vocês vão poder comprar, vão prosperar, vão se dar bem. É dito que as nações vão lamentar quando a Babilônia cair, porque elas não queriam, elas prosperavam com a Babilônia. É um sistema do mundo em que muitos que se dizem santos se acostumaram e por essa razão não estarão aptos a superarem e perseverarem nesses tempos. É dito que a besta fará guerra aos santos, porque esses santos se recusarão a receber a sua marca. E o que seja essa marca? Bom, das muitas coisas que disseram que pode ser a marca, o próprio texto nos dá um indício do que possa ser a marca. Se nós lermos lá no versículo 17, diz assim, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é um nome. Olha aí, o que é a marca? O nome da besta ou o número do seu nome. Ponto. É o nome ou o número do seu nome. Como assim o número do seu nome? E ele já nos diz qual é esse número, 666. Mas por que o número do seu nome? Eu já expliquei aqui aos irmãos que todo nome no hebraico tem um número. Porque no hebraico, no alfabeto, não tem número. O número é representado pela letra do alfabeto. Então, se você pegar, por exemplo, a Torá toda em hebraico, capítulo 1 não está 1, está o Aleph, que é a primeira letra. 2, não está o número 2, está o Beit, que é a segunda letra. E assim sucessivamente. Então, cada letra de um nome tem um número. E aí ele diz que somando o seu número, ou seja, você pega cada letra, aí cada letra é um número. Aí você soma os números, o resultado tem que ser qual? 666. Isso é chamado de gematria. 666. E teve uma figura na história da igreja, que a igreja no início acreditou ser a besta, porque o nome dele em hebraico, somando os números, dava 666.
essa figura, quando João tem a visão dessa besta, essa figura já estava morta, o que ajudou a imaginar que ele seria a besta, porque essa imagem que será feita vai ser a imagem da primeira besta que morreu e reviveu. A primeira besta morre e revive. Então essa figura já estava morta. E aí o João teve a revelação que o número dela é 666, o número do nome dela é 666, é o nome de um ser humano, inclusive no capítulo 18, no versículo 18 vai falar isso, ó. Aqui é preciso decifrar, ó. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o quê? O nome de um ser humano. E aí, essa figura estava morta, João tem a visão de que essa besta iria reviver, e o número do seu nome era 666. E aí o número dessa pessoa dava 666. Aí pronto, é ele. E essa figura foi Nero. Nero César, em hebraico, o nome em hebraico dele, somando os números, dá 666. E por já estar morto naquela altura, acreditava-se que ele iria reviver. Embora isso não tenha acontecido, Nero não deixa de ser também uma referência do que será a besta. Há uma relação pelas coisas que ele fez. E eu vou citar algumas das coisas feitas por Nero e o motivo pelo qual a igreja acreditava que ele seria essa besta. No ano de 59, Nero executa a sua própria mãe para agradar a amante dele, Popeia é o nome dela. Depois, ele casa com essa amante. Quando ela engravida, ele a mata com um pé no ventre dela, com um chute no seu ventre. Depois de essa amante que tornou-se sua esposa estar morta, ele quis casar-se com a sua irmã. Ela se recusa cometer incesto e ele manda matá-la. No ano 64, historiadores acreditam que ele tenha sido o causador de um incêndio que tomou Roma, que desencadeou a guerra que depois terminou no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Acredita-se, por várias razões, que ele tenha causado esse incêndio apenas para deleitar-se, para distrair-se, para se entreter. Porque os historiadores dizem que enquanto ele contemplava o incêndio de seu palácio, o incêndio tomando Roma, ele compunha versos. Era um entretenimento para ele. E para livrar-se das acusações, ele lançou a culpa sobre os cristãos. E na posição de imperador que tinha, começou então uma perseguição aos cristãos, aos judeus também, mas mais aos cristãos, que naquela época já eram muitos. A perseguição foi tanta, irmão, que ele não só mandava a crucificá-los, como ele mandava queimá-los vivos. Alguns dizem que faltou madeira em Roma para fazer cruz aos cristãos, de tanto de cristãos que morriam. As ruas de Roma eram incendiadas por cristãos que tornaram-se tochas, queimados vivos. E por quê? Porque eles davam testemunho de cristãos. Assim como quem der testemunho do eterno, no período da besta, será perseguido e morto, tal como no período de Nero também foi. Por isso Nero tornou-se também um tipo do que pode vir a ser a besta. A questão aqui, que eu quero que você observe, é a seguinte: a besta irá orquestrar uma perseguição aos santos, irá matá-los, irá destruí-los. E essa perseguição se dará por essa razão: eles não adorarão a sua imagem e não aceitarão a sua marca. Pastor, mas fala essa marca aí qual que é então, para eu não aceitá-la. Eu já falei, não vou pôr o chip, pastor. Como disseram alguns outros anos atrás, que não teriam cartão de crédito porque acreditarem que seria a marca. E hoje todo mundo tem.
É aproximação. Não pode comprar, não tiver, não pode vender. O que é, pastor? Irmão, antes da marca estar relacionada à compra e venda, ela está relacionada à adoração. A marca é aceita como um sinal de alguém que adora a besta. E para ter a adoração das nações, a besta vai mexer aonde? Na ganância. Se você não aceitar, você não pode comprar, você não pode vender. Ou seja, por isso, irmãos, que a teologia da prosperidade, que leva cristãos a servirem a Deus apenas pensando na prosperidade que vão ter, não estão prontos para lidar com esse período, porque a besta vai pegar aí. Nesse sentido, a besta já está marcando alguns, porque está conseguindo desviar o serviço a Deus, o compromisso a Deus, a fidelidade a Deus, por causa do quê? Comprar e vender. E Yeshua disse, nos últimos dias as pessoas estarão o quê? Comprando e vendendo. Vocês estarão preocupadas mais com o seu próprio bem-estar do que com a fidelidade ao Eterno. Se a minha fidelidade a Deus mexer com o meu bem-estar, mexer no meu bolso, não pode mexer no meu bolso. Se servir a Deus me trouxer prejuízo financeiro, aí não. Pô, sirva a Deus para, ganhar. Yeshua disse que você tem que servi-lo para perder. Quem perder sua vida tem que estar disposto a perder a vida. Por isso ele disse, quem amar pai, mãe ou sua própria vida mais do que a mim. E quem são os que se renderão à besta? Os que amarem mais a sua própria vida. E desfrutarão de certo prestígio, desfrutarão de certo privilégio, se darão bem. Nesse período, o justo irá contemplar a prosperidade do ímpio, e o ímpio irá presenciar a morte do justo. E as nações irão imaginar, é melhor ser ímpio. Mas no desenrolar do livro de Apocalipse, nós vamos observar que vale muito mais a pena ser justo, e você vai ver comigo mais adiante. Mas o que é essa marca? Primeiro, que o povo de Deus, irmãos, já tem uma marca na mão e na testa. Eu duvido você dizer isso. Diga, eu já tenho a marca do Eterno. Isso não é novo. Uma marca na mão e uma marca na testa já apareceu na Bíblia antes de Apocalipse. E quem primeiro deu uma marca na mão e na testa não foi a besta, foi Deus. Veja o que aparece aqui, isso é tremendo. Eu vou colocar na tela Deuteronômio 6, versículo 8. Também atarás estas palavras como um sinal, como uma marca, aonde? Na tua mão, em teu braço. E as prenderás aonde? Na sua testa, como tefilim, filactérios. Presta atenção. Então o Eterno prescreveu ao povo de Israel que eles teriam que ter algo na mão que servisse como uma marca, como um sinal. Eles deveriam ter algo na testa que também serviria como uma marca, como um sinal. O povo do Eterno tem uma marca na sua mão e já tem uma marca na sua testa. Antes de eu ir para o que isso simboliza, isso antes de tudo é físico, uma marca física. O povo de Israel é quem conserva essa tradição, e eu vou pôr aí na tela uma imagem que mostra essa marca. Olha só, primeiro fala de uma marca na mão. Essa aí, ó. São tiras de couro que o povo de Israel amarra na mão pela manhã. E veja que isso é físico. É físico antes de tudo. Isso serve como o quê? Uma marca, um sinal. Se eu ver alguém com isso,
essa pessoa está me dando o quê? Um sinal de que ela serve o Eterno. Ou seja, essa marca é um testemunho. É um testemunho. Então, a marca da besta vai servir também como um testemunho, como um sinal de alguém que serve a besta. Mas o povo do Eterno já tem uma marca na mão, que é um sinal de que serve o Eterno. Presta atenção. É dito que o povo de Israel ataria as palavras na mão. Por isso que nessas tiras de couro, na ponta dessas tiras de couro, tem uma caixinha, que eu vou colocar aí na tela. Aqui na ponta do braço esquerdo tem uma caixinha quadrada. Então as tiras de couro, elas são presas na mão, na ponta da mão, aí elas vão subindo, e aqui na altura do peito fica uma caixinha. Dentro daquela caixinha estão escritos textos da Torá. Então ele ata a Torá nas suas mãos. Então qual é a marca do Eterno? A palavra, a Torá. É dito também que eles deveriam ter uma marca onde? Na testa. E aí na testa também é colocado uma caixinha. Essa caixinha é presa na testa, dessa forma que eu vou apresentar aí. Dentro dessa caixinha também tem textos da Torá. E além de textos da Torá que tem nessa caixinha, no filactério e dentro da caixinha tem nomes do Eterno. Presta atenção, ela é presa assim, ó, na testa. Então o judeu, quando ele vai orar de manhã, ele põe essa caixinha na testa e ele prende os filactérios nas mãos, e a caixinha fica aqui também. Inicialmente, a história de Israel diz que o povo judeu andava assim o dia inteiro. Eles colocavam de manhã, só tiravam à tarde. Hoje eles não fazem mais isso, porque dizem eles que seria profanar por causa de tanta imundícia com a qual temos que lidar no dia a dia. Mas era uma marca. Se você vê alguém andando com isso na testa, isso já está dando um testemunho, está dando um sinal de alguém que serve o Eterno. Veja que a marca da besta seria o nome dela, não foi isso? A marca será o seu nome. Aí dentro tem nomes do Eterno escrito. Então veja que o que a besta vai fazer é uma tentativa de aquilo que é feito a Deus, ela vai querer que seja feito para ela. E o que o Eterno usa como marca, como sinal para o seu povo? O que é que o Eterno marca na mão e na testa do seu povo? O Eterno marca a sua Torá, a sua palavra. Por isso, meus irmãos, que a caixinha na mão, que fica aqui na altura do peito, ela fica aqui, do lado esquerdo, na altura do peito, porque está perto do quê? Do coração. É um sinal de que a Torá tem que estar marcada onde? Registrada onde? No coração. Aqui, na testa, não preciso nem falar, né? É um sinal que a Torá tem que estar registrada onde? Marcada onde? Na mente. Olha o que o Eterno diz em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18, é justamente isso que ele fala. Gravai, pois, estas minhas palavras, aonde? No vosso coração e na vossa mente. Atai-as como um sinal, como uma marca, em vossas mãos, que é aquela caixinha, os filactérios, as fitas de couro, e afixai-as nas vossas testas, como memorando entre os vossos olhos. Mas aqui no versículo 18, o próprio Eterno diz o que isso deve representar. É a Torá onde? No coração e na mente. Por isso, irmãos, os santos não aceitarão a marca da besta, porque eles já estão marcados. Eles estão registrados, marcados com a palavra do Eterno em seu coração e em sua mente. O que significa então que a marca da besta
nesse sentido, já que ela é uma antítese, ela é uma oposição, ela é o contrário do que foi a marca do Eterno. Se a marca do Eterno é a Torá, a marca da besta será aquilo que é anti-Torá, contrário à palavra do Eterno. Contra. Exatamente. Então quem tem a Torá na mente, a besta vai conseguir registrar a marca dela? Não, porque a mente já está registrada. Vai conseguir marcar o coração? Não, porque o coração já está marcado, registrado. A palavra do Eterno diz isso. Jeremias capítulo 31. E irmãos, isso é tão interessante porque de forma sutil o mundo está se preparando para essa besta por meio de ideologias que sejam contra a Torá. Por exemplo, normalizando coisas que a Torá se opõe, que a Torá contraria. Questões, muitas vezes hoje em dia que está muito em pauta, por exemplo, é a questão do LGBT, QIA+, né? Acho que é isso. Antes de tudo, nós respeitamos, nós amamos o pecador, seja ele adúltero, seja ele mentiroso, seja ele homicida, seja ele o que for. Mas nós compreendemos que aquilo que a palavra de Deus define como errado é errado. Ainda que a sociedade queira empurrar que é certo. E a questão que mais me chama a atenção é isso. Não é sobre alguém, por exemplo, mudar sua posição sexual. É alguém fazer isso convencido de que é certo. E que o que contraria isso, o que se opõe a isso é errado. Ou seja, é uma mente que já está se opondo à Torá. É uma pessoa que já está sendo preparada para ser o que, irmãos? Marcada. Os que aceitam. Essa é a questão. Ter que aceitar como correto. Assim como, meus irmãos, a idolatria, para você ter uma noção, foi considerada por nós, em um certo tempo, como normal. E a Torá é contrária à idolatria. Mas nós éramos idólatras. A gente pegava a chavinha e falava assim, ó gente, essa chavinha aqui vai abrir a porta lá no teu comércio, leva lá a chavinha. Ó, essa rosa aqui é Jesus, leva lá a rosa. São objetos que se tornam objetos de culto, idolatria. Mas normal, dentro da igreja. Então vai ter dificuldade uma pessoa que aceita, por exemplo, uma rosa, uma chavinha, uma portinha. O coração dela já está sendo preparado para aceitar a imagem. Como, por exemplo, o cristianismo, por meio do catolicismo romano, se corrompeu. Confecciona imagens com a justificativa de que não, é só para estimular a fé das pessoas, só para olharmos para essas pessoas e nos inspirarmos. Mas na prática não é isso. Na prática é idolatria. Foram importantes, mas na prática o povo idolatra, acende vela e tudo, reza para essas imagens e tudo. O cristianismo se corrompeu. Ali já foi uma preparação para a besta. Ou seja, tudo que a Torá contraria, que vai sendo aceito como normal por alguém, essa pessoa já está quase que marcada. Só falta chegar a besta. Quem está entendendo, irmãos? E por quê? Não, porque senão vou ser perseguido. Não, porque se eu disser que eu não concordo, as pessoas não vão gostar de mim. Os meus amigos não vão me aceitar como amigo. O mundo está se preparando para isso. E aí que está. Será que estamos prontos, irmãos? Será que estamos dispostos, irmãos? Eu digo que estaremos, se a nossa mente e o nosso coração já estiver marcado com a palavra do Eterno. Diga amém, meus irmãos. A besta não vai conseguir marcar quem o Eterno já marcou. Por isso a nossa oração é: Senhor, registra a sua lei em nossa mente.
Porque tudo que o sistema da besta tentar colocar em nossa mente ante a sua palavra, não vai ter lugar, porque nela já está registrada. Veja que isso é tão sério, que a própria igreja evangélica está se tornando anti-Torá. Há igrejas que pregam isso no púlpito. A lei foi anulada, os mandamentos estão anulados, Jesus anulou. Você é errado se você quiser cumprir os preceitos da Torá, porque eu estou na nova aliança. Está na nova aliança? E o que o Eterno diz na nova aliança? Eis que vem dias, Jeremias 31, versículo 33. Eis a nova aliança que firmarei com a casa de Israel. Registrarei o conteúdo da minha Torá na sua mente e no seu coração. Eu vou marcar vocês. Eu vou registrar a minha lei em vocês. Isso é a nova aliança. É ser marcado pelo Eterno. E essa vai ser a perseverança dos santos, como foi a da Misael, Ananias e Azarias conseguissem travar. Essa vai ser a perseverança, porque Nabucodonosor tentou forçá-los a transgredir a Torá, mas a Torá estava dentro deles. Não tem como mudar, já está dentro de mim. Olha o que Apocalipse vai nos mostrar a respeito disso. Apocalipse 13, ainda, agora olha o versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Então quem são os que vão se render? Os que não estão salvos, irmãos. Os que não fazem parte do povo do Eterno. Mas nesse tempo, quem tem seu nome registrado no livro da vida e quem tem a Torá registrada em sua mente e em seu coração, não aceitará e não será marcado pela besta. Olha o que a palavra de Deus diz agora no capítulo 14 de Apocalipse. Olha aí, capítulo 14, versículo 9. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, ou seja, tudo aquilo que é anti-Torá for marcado na sua mente, for moldar o seu coração. E de novo, irmãos, tudo que é anti-Torá. Então, cristão que acha que adultério é normal, que acha que idolatria é normal, que acha que mentira é normal, que acha que vai normalizando o pecado, a mente dele já está sendo marcado pela besta. Mas quem está registrado com a Torá na sua mente e no seu coração não será marcado. Olha só, esses que aceitarem a marca, olha só, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. A sua fumaça da sua aflição será exalada para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Para aquele que recebe a marca do seu nome não haverá repouso algum, dia e noite, sem uma lava de fogo incandescente. A fumaça vai percorrer toda a terra, e quem olhar a fumaça vai ver, ali está a fumaça dos corpos ou das almas que estão sendo queimadas daqueles que adoraram a besta. Então, durante o governo da besta, essas pessoas desfrutarão de um certo privilégio, mas esse privilégio vai se mostrar muito inferior ao juízo que elas sofrerão. Por isso que eu disse anteriormente, no período da besta, como nos dias de Nabucodonosor na Babilônia, parecia mais vantajoso adorar a imagem. Vou poupar minha vida, vou garantir o meu. Nos dias da besta, vou poupar a minha vida, vou conseguir ter direito ainda. O ímpio vai prosperar e o justo vai padecer. Mas depois a situação se inverte. O ímpio vai padecer muito mais do que o justo padeceu no período do governo da besta.
Por isso, irmão, vale a pena continuar no caminho do eterno, ainda que isso lhe tire a sua própria vida. Vale a pena, porque olha o que diz aqui no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Por que ele fala, aqui está a perseverança dos santos? Ou seja, os que não se renderam à besta são aqueles que obedeceram os mandamentos e se manteram fiéis a Jesus. Ou seja, fiel a Yeshua e obediência aos mandamentos. Então é só ter aceitado Jesus? É manter-se obedecendo os mandamentos. Muita gente que diz ter aceitado Jesus, mas não se compromete com os mandamentos por pouca coisa, quem dirá quando ameaçado de morte pela besta? Quem dirá quando ameaçado de perder direitos pela besta? Aí vai ser fácil. Mas os santos que perseverarem serão aqueles que se manterem obedientes aos mandamentos e fiéis a Jesus. Ou seja, eu obedeço os mandamentos, mas eu sei que a minha salvação é por Jesus. Eu cumpro o Torá, mas eu sei que estou salvo por Jesus. Quer dizer, obedecer os mandamentos e se manter fiel a Jesus. Aqui está a perseverança. Esses que assim agirem serão mortos, irão padecer. Mas o período pelo qual vão padecer é muito inferior comparado ao período em que os que adorarem a besta irão padecer. Porque aos que adorarem a besta, o seu padecimento não terá fim. Então pense em algo que, um comentário judaico que diz o seguinte: calcule o prazer do pecado com o prejuízo que ele lhe trará. E pense no sacrifício que é abandonar o pecado, mas no privilégio que isso lhe trará. É muito maior. Então vale a pena. Porque olha o que diz. Veja que lá em Daniel 3, ainda relacionando ao que aconteceu lá em Daniel, em Daniel 3, o que aconteceu com aqueles homens que se manteram fiéis ao Eterno? Foram o quê? Lançados na fornalha. Isso é uma semelhança ao que vai acontecer com os santos nesses dias. Eles serão mortos. Mas o que aconteceu com aqueles 3 homens? Saíram da fornalha. É o que vai acontecer com esses que serão mortos. Eles serão ressuscitados. Olha o que diz Apocalipse 24. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do olha aí, foram o quê? Degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra, dos mandamentos, da Torá de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Diga glória a Deus, meus irmãos. Aqueles 3 homens em Daniel 3 foram lançados na fornalha, mas Deus os tirou de lá. Os santos nos últimos dias, por manterem-se fiéis, serão mortos, mas as portas do inferno não irão segurá-los. As portas da morte não irão retê-los. Elas irão se abrir, eles ressuscitarão e reinarão com Cristo nesse período. Ou seja, vai valer muito mais a pena se manter fiel ao Eterno. E para que a gente esteja apto a passar por isso, vamos pedir ao Senhor que marque a nossa mente e marque o nosso coração, registre em nós a sua lei. Fique de pé no seu lugar.